Olá pessoal, eu sou o Pastor Alan. Esse é mais um vídeo da nossa série Bíblia Explicada e nós estamos vendo o livro de Salmos. Hoje é o Salmo terceiro e se você perdeu algum vídeo é só você acompanhar aqui na playlist os vídeos anteriores. Tem a introdução, Salmo 1, Salmo 2 já estão disponíveis, tá bom? Então vamos para a leitura de hoje? O Salmo 3 é o primeiro dos salmos que vai trazer aquela anotação ali ao começo, aquela anotação ali em cima, dizendo que é um salmo davídico, um salmo de Davi. E aí eu vou fazer essa explicação, nós vamos ter vários outros salmos de Davi, mas eu vou fazer essa explicação agora primeiro, porque é a primeira ocorrência, segundo, porque você é inteligente o suficiente para se lembrar depois. Uma vez aprendido, aprendido está. Quando a Bíblia diz Salmo de Davi, a expressão hebraica é Bar Davi. Então a gente não consegue saber aqui, o de Davi é uma ambiguidade que existe também em português. Nós não sabemos se foi Davi que escreveu esse salmo, se foi alguém que escreveu relatando, né, sendo simplesmente o escriba de algo que Davi declarou, ou se é um salmo escrito por uma outra pessoa, sem Davi, sem a interferência de Davi, mas que conta a história de Davi. Né? Então, quando ele diz Salmo de Davi, nós ficamos nessa dúvida. Acontece que nós sabemos a que trecho da história esse trecho se refere. Então, aqui vai falar sobre uma desavença, uma disputa de poder que Davi teve com Absalão. Se você não sabe quem é Absalão, é filho de Davi, né? Então Absalão vai ascender ao trono, vai buscar o trono, vai querer se tornar rei e tem uma desavença com o próprio pai, que já era rei, o rei Davi. E aí esse Salmo 3, então vai falar justamente, é um salmo de Davi, vai contar aqui o coração de Davi, né? Vai falar sobre o coração de Davi e vai relatar essa disputa entre os dois, segundo a visão de Davi. Vamos ver o que o texto diz? O texto, então, a partir do versículo 1, diz assim: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. Então, aqui Davi tem consciência de que a sua posição naturalmente traria adversários, traria pessoas querendo disputar esse poder, pessoas almejando esse poder. Mas Davi confessa isso para Deus. Né? Então, Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. Veja que aqui Davi não joga a culpa em Deus, Davi não coloca Deus contra a parede, né? Não tenta dizer, Senhor, você me colocou como rei e agora as pessoas estão se levantando contra mim. Não, ele só está dizendo o seguinte: eu sei que há pessoas que se levantam contra mim. E aí o versículo 2, inclusive, vai reforçar: muitos são os que dizem ao meu respeito, e aqui ele já coloca Deus nessa equação. Muitos são os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Talvez aqui eles estão dizendo, Davi aqui não é bem claro ao dizer por que eles colocam isso. Talvez porque sabem as transgressões que Davi cometeu, e Davi cometeu algumas. Talvez eles queiram pormenorizar quem é o Deus de Davi, né? Então dizendo aqui que o Deus de Davi seria um Deus fraco. Ou também é possível entender isso, que Davi, ao transgredir, Deus não estaria do lado de Davi, Deus se afastaria de Davi em função do pecado de Davi. Mas aí vem o versículo 3. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Um homem que anda de cabeça erguida é alguém que tem tranquilidade na sua consciência, é alguém que se sente livre, é alguém que consegue entender a remissão dos seus pecados. E Davi não fala que ele não transgride, mas Davi fala que no Senhor ele consegue andar de cabeça erguida. Ou seja, ainda que haja transgressão no currículo de Davi, na história de Davi,
essa transgressão não desautoriza Davi, porque ele sabe que ele conta com o perdão de Deus. É lógico que esse perdão vem a partir de muito choro, a partir de arrependimento, mas o perdão vem. E isso que ele afirma no Salmo, no versículo 3. E o versículo 4 vai dizer assim: ao Senhor clamo em alta voz, e do seu monte ele me responde. E aqui o tempo é no presente, ou seja, tanto respondia quando ele pediu perdão para a transgressão, quanto responde agora, quando ele é perseguido. Então Deus não deixa Davi caminhar sozinho. Deus caminha ao lado de Davi, ou Davi caminha ao lado de Deus, aqui a parceria é quase que igualitária, mas Davi tem a plena confiança de que não caminha sozinho. E olha o que diz o versículo 5. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Ele acabou de dizer no versículo 1 que ele estava sendo perseguido. Um homem que está sendo perseguido e que tenha eventualmente alguma transgressão, ou que, como diz o versículo 2, Deus nunca o salvará, que não tem certeza da salvação, essa é uma pessoa que vive atemorizada, é uma pessoa que vive amedrontada, porque qualquer inimigo que se levante, se for um pouco mais forte, pode derrubá-lo. E Davi dorme tranquilamente, tem a sua consciência tranquila, não porque não transgrediu, mas porque conta com o perdão de Deus. E aí ele então fica bem tranquilo, porque a sua confiança está no Senhor. Será que tá? Vamos ver o que diz o versículo 6? Não me assustam os milhares que me cercam. Ou seja, Davi não está preocupado com o dia de amanhã, não está preocupado com o inimigo muito próximo. Por quê? Porque o Senhor se levanta. Davi faz no versículo 7 esse clamor: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo dos meus inimigos, arrebenta o dente dos ímpios. Caramba, hein, Davi? Pegou forte aqui, né? É isso aí. A confiança dele está no Senhor, de que Deus não o abandonará. Por isso, o versículo 8 vem o reconhecimento. Essa confiança de que as vitórias de Davi não são vitórias de Davi, são vitórias de Deus através de Davi, e por isso ele está tranquilo, e por isso ele se apresenta sem medo, e por isso as perseguições que advêm contra ele não tiram o seu sono, e tudo isso está expresso no verso 8. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o seu povo. Davi aqui se coloca como só mais um. Alguém importante, alguém que assume uma posição única de pedir a Deus e Deus ouvir o seu clamor, mas é isso. Deus cuida não de Davi, Deus cuida do seu povo, dentre os quais Davi é um indivíduo. Ou seja, a mesma ideia de proteção, a mesma ideia de cuidado, a mesma ideia de unção que estava sobre Davi, pode estar sobre a sua vida e está sobre a minha. Ou seja, nós podemos também clamar ao Senhor diante de uma perseguição injusta, diante de alguém que queira nos afrontar. Nós podemos e devemos clamar ao Senhor e Ele nos ouvirá. Legal esse salmo? Então acompanhe a série aí, porque logo logo a gente já está estudando o Salmo 4 e a hora que você menos vê, nós já estamos terminando a série. Até lá, se inscreve no canal, ativa as notificações e continua nos acompanhando e manda essa mensagem para alguém também, porque isso nos ajuda bastante, tá bom? Deus abençoe, tchau, tchau.